E aí, pessoal do Pedaço, tudo bem? Claro que tá tudo bem, depois de um capítulo desses, um capítulo foda como esse, o 760, mesma aposta. Talvez tenha sido o melhor capítulo do ano, não sei, pra mim, foi um dos melhores do ano, realmente. Então, aconteceu muita coisa nesse capítulo, teve muita revelação, muito diálogo. Então, apesar das 13 páginas que teve o capítulo, que normalmente costuma ter 17 ou 19, acabou não ficando um capítulo tão curto porque teve muito diálogo, muita coisa para se analisar. Começando pela capa do Jimmy, depois de salvar a tripulação daquele barco que estava naufragado, ele olha no jornal, ele recebe um jornal da tripulação e vê que o Law e o Luffy tinham feito uma aliança, e no mesmo jornal o Doflamingo tinha notícia de que o Doflamingo tinha abdicado do título dele de Shichibukai. Então provavelmente ele salvou essa tripulação no mesmo dia em que os Mugiwaras chegaram na ilha de Dressrosa e de que teve essa notícia no jornal. Então agora fica essa pergunta de o que o Jimmy vai fazer? Será que ele vai continuar ajudando o gatinho, que ele não tinha achado a casa dele? Ou por conta dessa notícia impactante, né? Se ele vai de repente rumar para Dressrosa e tentar fazer alguma coisa, tentar se unir ao bando dos Mugiwaras realmente, se juntar à tripulação e ajudar eles de alguma forma. Então talvez, se ele decidir partir para Dressrosa mesmo, a gente tenha uma aparição do Jimmy ali ao final do arco de Dressrosa, ou então durante as lutas mesmo. Depois mostra uma parte engraçada da Koala e do Sabo discutindo, né? A Koala xingando, dando um puxão de orelha no Sabo, porque ele não poderia ter se envolvido tanto, assim, só para ajudar o irmão dele. E o Sabo mostra um pouco uma relação como se fosse do Luffy e da Nami, né? A Nami, né, tentando sempre puxar a orelha do Luffy, e o Luffy não dando nem bola para ela. E a mesma coisa a Koala com o Sabo, né? Ficou essa similaridade, na verdade. E a Koala tentando botar ele no lugar, né? Dizendo, você que é o segundo em hierarquia no exército revolucionário, fazendo uma coisa meio inconsequente dessas e tal, querendo partir para uma guerra. E então o Sabo lembra de umas coisas que o Fujitora falou para ele. Então eles dialogaram bastante. Acabou acontecendo uma batalha mais no campo das ideias, pelo jeito, do que uma batalha corporal mesmo, de poderes. Então talvez muita gente não tenha gostado de que o Oda mais uma vez pulou uma luta como essa, de dois personagens fodas, assim, como o Fujitora e o Sabo. Só que nesse caso, eu acho que talvez ele tenha feito bem, já que o Fujitora, depois, mais adiante foi visto, que o Fujitora resolveu dar, digamos, um crédito ao Sabo e a tudo que ele provavelmente disse pro Fujitora, e ao Luffy também, e acreditar que o Luffy pode derrotar o Doflamingo, pode salvar todo mundo que está aí, já que o Fujitora se importa bastante com a população. Inclusive os cidadãos de Dressrosa que chegaram ali onde estava o Rikiku, o Sop e Gavioli, todo mundo, disseram que eles não estavam indo aí para capturar e sim para pedir ajuda para o Rikiku, porque agora eles sabem realmente o que aconteceu há 10 anos atrás, então eles estão muito arrependidos e querem pedir para o Rikiku o que eles têm que fazer para mudar essa situação, nem que eles têm que lutar. E o Rikiku resolve confiar na palavra do Luffy, acreditar que ele pode vencer o Doflamingo e acabar com esse pesadelo todo. E surpreendentemente o Fujitora resolve dar um crédito pro Luffy, para a tripulação dele, apostando nele. No caso, até o nome do capítulo mesmo aposta é por causa disso. Só que é estranho porque o Fujitora ele teve a chance de enfrentar o Doflamingo, de batalhar com ele lá no momento, no outro capítulo que eu não lembro agora. Ele estava de frente pro Doflamingo, até ameaçou dar uma mini batalha entre eles, e ele acabou fazendo vista grossa. Ele preferiu fazer vista grossa do que o Doflamingo estava fazendo e caçar os Mugiwaras. E agora ele está fazendo justamente o contrário. Ele não está indo diretamente para o ataque em cima do Doflamingo, mas ele está fazendo vista grossa para outra parte, na verdade, que é a parte dos Mugiwaras ali, meio que ficando neutro ali nessa posição, e só esperando o que vai acontecer entre o Doflamingo e o Luffy. Para ele até uma vantagem de que o Luffy derrote o Doflamingo, porque para ele, Fujitora, o objetivo dele é acabar com esse sistema dos Shichibukais, então para ele vai ser uma vantagem se isso acontecer. Depois desse capítulo já tem discussões pela internet rolando de que
o Fujitora poderia se tornar um aliado dos Mugiwara, sair da marinha para se tornar um aliado, mas eu não acredito que isso vai acontecer, porque o objetivo do Fujitora é acabar com os Chichibukais, como ele já falou no capítulo que ganhou esse nome, inclusive, o objetivo de Fujitora. Então ele não vai sair da marinha, pelo menos na minha opinião, antes de acabar com esse sistema ou tentar acabar com esse sistema. E caso esse sistema dos Chichibukais não acabe, ele vai permanecer na marinha tentando acabar com esse sistema. Depois vem a melhor parte do capítulo, onde a gente tem basicamente duas coisas acontecendo. Uma reviravolta na batalha entre o Doflamingo, o Law e o Luffy, e as revelações do passado do Doflamingo. Depois do capítulo passado, com aquele golpe do Luffy dado no Doflamingo, Red Rock, teve gente falando em protagonismo em One Piece de novo, de que o Luffy ia ganhar do Doflamingo só pelo protagonismo, e que aquele soco também era só pelo protagonismo e tudo. E colocando o Doflamingo muito acima. Só que, assim, ele é muito estrategista, ele é muito inteligente, calculista e tudo isso. Mas ainda assim, ele é um personagem como os outros, sabe? Ele não é tão acima dos outros assim que ninguém possa alcançá-lo. Tanto é que no capítulo passado o Luffy golpeou ele, então ele não é intocável. Ele pode cometer erros como todos cometem. É raro, claro que é raro, tanto é que ele está indo de Rei de Dressrosa há 10 anos. Mas ele está sujeito a erros como todo mundo está. Então ele ter sido atingido pelo golpe do Luffy foi um erro dele. Ele pensou que não seria atingido, mas foi atingido e foi surpreendido. E depois desse capítulo de hoje, eu acho que quem achava que era protagonismo, o Luffy ter conseguido acertar o Doflamingo, eu acho que isso já ficou para trás. Porque o Doflamingo virou completamente o jogo a favor dele. Ele nem sentiu tanto assim o golpe do Luffy, apesar de ser o Red Rock, que é um dos golpes mais fortes do Luffy, eu acho. Ele só dá uma cuspida pro lado, uma cuspida de sangue, assim, e segue adiante, com aquele sorriso sádico dele de sempre. A gente vê que o Treble não consegue reunir as partes dele, apesar de ele ser um Logia, provavelmente. Ele não consegue se juntar novamente, porque é um tipo de corte diferente, o Law explica no capítulo, o que ele fez no capítulo passado. E ele vai tentar acertar de novo o Treble, e o Doflamingo já defende o Treble. Inclusive ele é perfurado pelo Doflamingo com aquelas 5 linhas que acabam se transformando em lâminas, perfura o corpo do Law. Aí o Doflamingo já parte para cima do Luffy, usa o hack do armamento na perna, já dá um chute na cara do Luffy e já prende o Luffy pelo braço, assim, com as linhas dele. E ele fica imobilizado, inclusive usa o corpo do Bellamy para atacar o Luffy novamente. E aí acaba que o Luffy e o Law ficam no chão ali sem poder fazer nada. E aí com os dois no chão e o Bellamy ali parado sem poder fazer nada, começa o discurso do Doflamingo. Resolve bater um papo sobre o passado dele, aparentemente. O Luffy e o Bellamy ficam sabendo que o Doflamingo é um Tenryubito, né? Uma coisa que o Law já sabia. E o Doflamingo fala que ele, além de ser um Tenryubito, de ter nascido com essa grandiosidade, ele conseguiu uma das habilidades mais raras desse mundo. Não foi falado que é o fruto dele, então eu fico me perguntando se ele quis fazer uma referência ao fruto dele, que possibilita muitas coisas e pode controlar os outros e tudo, ou se ele está falando de repente do hack do rei dele, que ele foi agraciado com esse poder do hack do rei, ou se é algum outro tipo de poder. Então vou ter que aguardar um pouquinho para ele definir bem o que é isso aí. E o Doflamingo fala que o pai dele, apesar de ser um Tenryubito, resolve sair de Marineford com as 4 pessoas da família, que provavelmente são o pai dele, a mãe dele e o irmão dele, além dele mesmo. E resolvem sair de Marineford e viver em outro lugar, como se fossem humanos normais, pelo jeito. A gente vê também um mini flashback do Doflamingo, né? Falando coisas do tipo, onde estão meus escravos? O escravo me insultou, me dê sua arma, pai, deixa eu tirar nele. Então a gente vê que o Doflamingo, enquanto criança, era um Tenryubito comum, como todos os outros, que gostavam de ter escravos e que se achava maior do que os outros, se achava acima dos outros. E o pai dele, pelo jeito, era o contrário. Talvez ele fosse uma pessoa de bom coração, ou tivesse algum outro motivo para querer viver entre os humanos e querer sair de Marineford. Dá para perceber também por que o Oda botou o Sabo justamente nessa saga. O Doflamingo, pelo que parece, ele é o oposto do Sabo. O Sabo, ele tinha essa vida, essa oportunidade de viver entre os nobres e não gostava disso. Então ele resolveu sair de lá porque ele não gostava, ele não se achava diferente dos outros humanos. E o Doflamingo, bem ao contrário.
ele se achava diferente dos outros, só que ele foi tirado daquilo à força. Então ele ficou tão puto com isso, que na mente psicótica dele lá, ele resolveu matar o pai dele, depois da mãe dele morrer de alguma doença. Ele resolveu matar o pai dele, cortar a cabeça dele e levar a cabeça dele lá para Maria Joa, dizendo, olha, me aceite de volta. Só que, claro, eles não queriam mais porque os nobres lá não queriam mais a família do Quixote ou do Flamengo, porque achavam que a família do Quixote eram os traidores, por querer sair de lá de Maria Joa. E foi por isso que o do Flamengo resolveu destruir um mundo que é controlado pelos Telhurdos. Como ele vai fazer, como ele pretende fazer isso, não se sabe. A gente lembra que a Monet, lá quando ela estava aparentemente morrendo, né, se despedindo do Flamengo, ela disse, você vai se tornar o rei dos piratas, como se ele quisesse isso mesmo. Então talvez ele queira se tornar o rei dos piratas de alguma forma, para poder ter um poder talvez equivalente ao dos nobres e destruir essa governança que os nobres criaram. Só que ao mesmo tempo que ele quer destruir esse mundo, ou aparentemente quer se tornar o rei dos piratas, ele fica produzindo smiles para outro cara, no caso ajudando o Kaido a se tornar ainda mais forte, provavelmente mais forte do que ele por conta disso. Então é muito estranho o que ele quer fazer, a gente precisa ainda saber o que exatamente ele quer fazer para destruir, o que seria essa destruição do mundo que ele tanto fala. Então, apesar de a gente ter esses pingos de flashback, seria muito bom se a gente tivesse, por exemplo, um capítulo inteiro de flashback do Flamengo e também do Law ali, um pouquinho mais adiante, para a gente saber exatamente o que ele quer. Então é isso, capítulo muito foda, provavelmente semana que vem tem mais um capítulo, e a gente vai poder ver se essa luta vai continuar, se esse discurso do Flamengo vai continuar, se de repente vai surgir um flashback, ou se de repente o Oda vai mostrar um pouco da luta do Zoro, que não tem mostrado, já tá ficando um pouquinho para trás, ou então vai querer mostrar a outra parte do Frank lutando contra o Sr. Pink. Se gostou do review, curta o vídeo, isso ajuda bastante. E também deixe seu comentário aqui a respeito desse capítulo e do que poderá acontecer adiante, do que vocês acham que vai acontecer, do que vocês acham que aconteceu no passado do Flamengo para ele se tornar essa pessoa que é hoje. Também acesse os links da Pirata que estão aqui embaixo, tem muita coisa ali para ver. E é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até mais!